Olá, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre medidas de comprimento. Nós vamos estudar sobre formas que nós podemos utilizar para medir o tamanho de coisas, pessoas ou objetos. E vou iniciar com a seguinte pergunta. Em algum momento, você já parou para medir o comprimento de algo? Olhe ao seu redor. Onde você está? Está na sala, na cozinha ou no quarto? Já parou para medir o tamanho do guarda-roupa? O tamanho da mesa da cozinha? Já parou para medir o tamanho do sofá? Pois bem, em diversos momentos, em diversas situações, nós podemos observar coisas, pessoas e até mesmo objetos que podem ser medidos. Em algumas situações, nós precisamos, por exemplo, medir a altura de uma pessoa. Outros momentos, precisamos medir o comprimento de uma mesa ou a altura dela. Se formos a uma loja de materiais de construção e formos comprar, como, por exemplo, um cano, nós temos que saber qual o tamanho do cano que vamos precisar para utilizar na construção. Para isso, nós utilizamos uma forma de medir os objetos, as pessoas, as coisas. É o metro. Então, o metro é a unidade de medida mais utilizada. Existem outras formas de medir, existem outras unidades de medida, e tudo isso vai depender do tamanho daquilo que eu quero medir. Dentre os instrumentos que eu posso utilizar para medir as coisas, eu tenho, por exemplo, a fita métrica. Só observar a costureira, quando ela vai costurar. Ela utiliza a fita métrica para medir o tamanho do tecido. Eu tenho também a trena, que é bastante utilizada na construção. Os pedreiros, por exemplo, quando vão medir o tamanho de uma parede, a altura de uma parede, utilizam a trena para saber o tamanho ideal. E você, em seu material escolar, você também tem um objeto utilizado para medir, que é a régua. Sabendo disso, nós temos que entender o seguinte, que a forma de medir metro, um metro, ele corresponde a 100 centímetros. Isso significa dizer que dentro de um metro eu tenho 100 centímetros. O metro é a unidade de medida maior e dentro do metro eu tenho os centímetros. A sigla utilizada para representar o nome metro é a letra M. E a sigla utilizada para representar o nome centímetros são as letras cm. Então, 1m corresponde a 1 metro. 100 cm corresponde a 100 centímetros. Dentro de 1 metro existe 100 centímetros. Vamos observar essa unidade de medida na régua. Pegue a sua régua. Normalmente, a sua régua estará numerada de 0 até 30. A minha está numerada de 0 a 10. A distância correspondente entre um numeral e outro, essa distância existente aqui, esse espaçamento, corresponde a 1 centímetro. Então, se eu tiver 100 espaços iguais a esse, eu terei ao todo 100 centímetros. Esses 100 centímetros corresponde a 1 metro. Existem coisas que vão ser medidas com o metro e existem coisas que vão ser medidas com o centímetro. Por exemplo, um clipe. Para medir o tamanho de um clipe, eu utilizarei os centímetros. Então, a sua régua, por exemplo, vai conseguir medir o tamanho de um clipe. Para medir a pia da cozinha, eu utilizarei o metro. A fita métrica, por exemplo, e também a trena, pode ser utilizada para medir o tamanho da pia. Para medir o tamanho do lápis de escrever, eu vou utilizar a régua. Em centímetros, eu vou conseguir saber a medida do lápis. Então, vamos revisar? 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, dentro de 1 metro existe 100 centímetros. Como identificar? O que é o centímetro? Observe na sua régua. A distância existente entre um numeral e outro, esse espaçamento que existe entre cada numeral, é chamado de centímetro. A cada 100 espacinhos iguais a este, eu vou ter o total de 1 metro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. E 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, não esqueça sobre unidade de medida. A forma que eu posso utilizar para medir o tamanho das coisas, de pessoas ou objetos, é o metro. 1 metro é igual a 100 centímetros. E 100 centímetros é igual a 1 metro.